Cris, por que você fala tão difícil? Bom, a Cris não fala difícil. Este é o nosso lugar da compreensão das coisas novas que nós estamos apropriando no nosso design. Compliquei, não foi? Não, nada disso. Algo está oculto até que seja revelado. Nós estamos no processo de aprendizagem e iniciamos uma introdução hermenêutica bem sucinta, bem singela para leigos, a questão da linguagem. Linguagem enquanto potencialidade, enquanto lugar de conquista, novos modos de ser e de oportunidade para irmos de encontro às coisas que desejamos, às coisas que queremos conquistar para nós mesmos. Por isso, é muito importante você ser iniciado nesses mistérios das metáforas, das metonímias, dos signos, significados e significantes. Lugares estes no qual as mensagens são elaboradas e transmitidas. Talvez você ainda não esteja entendendo nada do que eu estou te dizendo, mas tudo na vida é aprendizagem. E se você está aqui comigo, você não vai ficar de fora. Logo, logo você vai estar acompanhando cada um dos enunciados, das mensagens e das lives que eu tenho preparado para vocês, sem sombra de dúvida e variação. Por isso é muito importante o abrir-se, o estar ao encontro do horizonte, permitindo-se ampliar este lugar do conhecer, para que você possa compreender e tão somente entender a partir de todas essas interpretações e vias que vamos propor para vocês. E só então aí, aquilo que parece ser tão difícil, né? Vai deixar de ser. Acredita em mim. Sim. Realidade, ser no mundo, eu histórico, Cronos, tempo existencial, evolução das espécies. Caraca! Tudo isso para ensinar uma construção objetiva, perceptiva das condições humanas para eu me apropriar de algo que vai me levar para além desse lugar que eu estou. Bacana, não é? Mas é a partir de cada uma dessas construções no campo evolutivo, no qual todos os entes intramundanos, ou seja, tudo aquilo que está instalado no mundo vai passar pelo processo. Vale dizer que eu estou trabalhando antropologicamente também. E a antropologia no campo dos fenômenos existenciais. É claro que estamos acessando a concretude da linguagem, lugar este que nos desloca nessas relações intramundanas e que nos facilitam compreender cada um desses conceitos e nomeá-los aí para fazer sentido pela razão. Só que eu já disse em outros vídeos que não é só a razão que prevalece, tem muitos modos. Então não se preocupa, introduzimos evolução porque queremos dizer que nas espécies humanas nós temos duas formas de evoluir. As formas que nós chamamos de adaptativas, que são as formas positivas, e as formas não adaptativas, que serão as negativas. São duas formas de evolução. Umas evoluem para um aspecto que nós condicionamos positivo e outro negativo, que não quer dizer bom ou ruim, apenas relacionados à psique. Nós queremos produzir aqui um saber baseado nas espécies em adaptação. Porque se falamos de um AIC, de um campo de potencialidade para aprender, é preciso ter flexibilidade. Flexibilidade é adaptação. E se eu estou em adaptação, a minha psique está aberta. E aí eu consigo aprender. Muito bem. Falamos então de evolução das espécies vivas, seres humanos adaptativos, uma caracterização de psique, onde acessamos imediatamente os estímulos que são colocados ante a nós e também de forma mediada. O humano tem psique. O psique, né, como sua consoante grega radical. E a psique humana, ela pode ser acessada, expressada de três formas, para a gente resumir a questão aí. Vamos pensar só em três formas. Vamos pensar numa forma simbólica, numa forma objetiva, real e também o imaginário. Pense em campo simbólico comparado, aqui exemplificado pela arte de um modo em geral.
pense no real, no objetivo, a ciência que pode ser confirmada, comprovada. E pense no imaginário como lugar do seu desejo. Bom, a gente disse mundo objetivo e inconsciente, enquanto aspectos subjetivos, não foi? Ok. Só que eu quero te dizer que quando eu falo inconsciente aqui, eu não estou apenas num viés psicanalítico, eu estou no viés da hermenêutica, tentando te dizer de um lugar que eu chamaria na hermenêutica de pré-linguagem. Este condicionante pré-linguístico, depois a gente vai falar mais um pouquinho, seria o lugar que vai dar origem, então, ao campo da objetividade percepção, que é mais acessada no real do que no simbólico e no imaginário, que a gente chama de consciente. Muito bem, chegamos no lugar chamado consciente, que é o lugar como eu percebo. Consciente enquanto lugar que precede a linguagem. Linguagem, lugar este e modo de ser humano que se adapta, flexibiliza e nos permite relacionarmos e criarmos subjetividade no mundo. Nós vamos chamar essas relações com a linguagem de relações intramundanas. Na verdade, os deuses não falam. Heidegger disse isso, né? Pois é, os deuses não falam porque eles não precisam falar. Na verdade, eles não estão limitados a esse espaço e temporalidade que fazem com que haja todo um potencial fisiológico, anatômico, biológico, evolutivo e psíquico para que eu me comunique. É claro que agora, em outros campos da tecnologia que estamos acessando, daqui a pouco não precisa muito eu falar, né? A gente tem outras formas. Mas, por enquanto, como eu percebo, como eu sinto, como eu leio, como eu traduzo o mundo macroscópico, ou seja, essa miscelânea de informações que eu recebo e dou do meu consciente, aquilo que eu consigo dar nome na realidade, o meu inconsciente, aquilo que eu ainda não nomeei, é a nossa comunicação. Então eu me comunico, eu me relaciono a partir dessa linguagem. Essa linguagem pode ser verbal, não verbal, corporal, não corporal, como eu já falei aqui, provoquei. Mas fato é neste lugar da expressão do ser que existe uma invenção diversificada. É daí que surge a possibilidade de sincronicidade. É aí que entra o campo quântico da linguagem. Será que a nossa comunicação ficou mais fácil agora? Será que eu já estou conseguindo acessar os seus modos de ser, você o meu? E nessa relação, alguma compreensão da coisa instalada aí, que eu comecei a chamar agora de investigação do ser, expressividade. Eu até fiz uma anotação aqui, eu coloquei assim, ó, investigação. Uma invenção diversificada, ou seja, todas as possibilidades primordiais, aquilo que é fundamental, aquilo que é originário, aquilo que é o ponto crucial, o introdutório de todas as coisas. Quando eu começo a falar, por exemplo, qual foi a primeira palavra que eu falei? Papá, mamãe, não? Diz que a criança fala, não, é a primeira palavrinha. Mas todas vêm de uma mesma origem, uma pré-linguagem e uma linguagem propriamente aprendida. O ser humano aprende a linguagem. A linguagem, ela não é algo instintivo, ela é algo aprendido e diversificado. E se é aprendido, pode ser desaprendido e pode ser mais aprendido ainda. E daí nós temos alguns pontos de referência que são pontos em comum, que permite então que cada singularidade acesse a singularidade do outro. Olha o que eu falei. Eu tenho uma singularidade, você tem outra, e no meio de um conjunto de singularidade, mesmo que não faça nenhum sentido, existe um ponto em comum. Este ponto em comum são as referências que permitem que haja a comunicação. Ou seja, o ponto de sincronicidade é o encontro de diferentes formas de ser, de se comportar no mundo e que permite um elo. Relações humanas, elas são baseadas em elo. A partir do momento em que você se abre para compreender a miscelânea da vida formada por elo, você está em sincronia comigo e com o universo.